Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. E aí, queridos ouvintes e queridas ouvintes do nosso Prepcast, estamos nessa semana aqui para comentar notícias relacionadas ao Ministério Público do Trabalho. Eu sou Rafael Cavalcante, procurador do trabalho, coordenador pedagógico do Preparatório Trabalhista e professor do curso de segunda fase para o MPT. E eu venho com uma informação diferente dos episódios anteriores. Eu achei o recorte dos últimos 15 dias fraquíssimo. Tem uma notícia bem legal que a gente vai comentar aqui e uma outra que eu vou pegar um gancho para comentar coisas que eu penso que vocês vão achar interessantes. Então vamos lá, o nosso cardápio jurídico de duas notícias, sendo a segunda esse gancho para a gente comentar coisinhas legais. A primeira notícia é: trabalhadores escravizados no Sisal se unem para produzir ovos na Bahia. A iniciativa faz parte do projeto Vida Pós Resgate. E a segunda notícia maravilhosa: a MPT realiza provas orais do 23º concurso público para procuradora e procurador do trabalho. Então vamos comentar várias coisas aí da nossa prova oral. Então vamos de primeira notícia. Trabalhadores escravizados no Sisal se unem para produzir ovos na Bahia. 15 trabalhadores rurais resgatados em uma operação de combate ao trabalho escravo no início de junho no município de Várzea Nova, no centro da Bahia, estão se organizando em associação para iniciar a produção de galinhas poedeiras para a venda de ovos. A proposta foi apresentada ao grupo logo após a ação de fiscalização realizada pelo Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo. Os 15 baianos resgatados nessa ação, que contou com a participação de agentes públicos do MPT, do Ministério do Trabalho, DPU e Polícia Federal, foram atendidos por uma equipe do projeto Vida Pós Resgate, executado pela Universidade Federal da Bahia. E aí temos uma fala de Manuela Gedeon, inclusive maravilhosa Manuela, que passou no 17º concurso. Inclusive vi essa prova oral, vamos conversar sobre a prova oral na segunda notícia, mas eu vi a prova oral 17º e Manu arrasou. Vamos lá, ela falou: temos uma grande preocupação com o destino de pessoas retiradas de situação de trabalho escravo, e esse projeto é um modelo que tem mostrado resultados muito impactantes na transformação à realidade de trabalhadores que antes viviam em condições de vulnerabilidade e que, com o apoio do projeto, com o trabalho dos técnicos, os recursos, o treinamento e a assessoria técnica, têm avançado na construção de atividades produtivas dignas e rentáveis, avaliou a procuradora Manuela Gedeon, que coordena as ações de combate ao trabalho escravo no MPT na Bahia. É do MPT que saem os recursos para estruturar o projeto e custear desde as bolsas de extensão e as atividades de campo do projeto, quanto também a ajuda de custo para os trabalhadores durante o período de estruturação do negócio, a aquisição de terrenos, insumos e animais. Essa notícia é maravilhosa, dá um quentinho no nosso coração, né? Quando a gente fala em trabalho escravo, e quando eu estava lotado, especialmente no Pará, eu participei de muitas fiscalizações do Grupo Móvel, para mais de 10, acho que deve ter sido bem uns 15. A gente passa 10 dias, né, em fiscalização, em vários alvos diferentes. Durante esse período é feita, né, essa inspeção in loco, através da qual, né, se houver trabalhador em situação análoga de escravo, a gente faz o resgate, negocia TAC, depois, eventualmente, se não fechar o TAC, a gente preparação civil pública para ajuizamento. A gente realmente é algo bem interessante porque, como cidadãos, e aí eu falo de um modo geral, pessoas que vivem em capitais ou em interiores um pouco mais estruturados, a gente, em regra, não conhece essa realidade bem mais dura quando a gente fala sobre interiores extremamente vulneráveis economicamente, em que a exploração é muito grande, que eu ouso dizer é uma terra sem lei, pela ausência de autoridades federais, na imensa maioria das vezes, e inclusive às vezes estaduais.
A gente pega interiores extremamente longínquos do Pará, Mato Grosso, da Bahia, e isso é uma particularidade um pouco mais intensa nesses estados que têm uma extensão territorial muito grande. A gente pega rincões nesses interiores e vê que eles são realmente muito desestruturados do ponto de vista de atenção básica, saúde, educação. Então, e aí esses casos são os mais graves, mas num recorte mais geral, a gente vê que a taxa de reincidência de pessoas resgatadas de situação de trabalho escravo é grande, né? A gente tinha aí em dados que eles são de 2020, de 1995 a 2020, a gente teve pelo menos 613 trabalhadores que foram resgatados pelo menos 2 vezes. Então, é uma reincidência alta e isso diz respeito à extrema necessidade e vulnerabilidade. Por quê? Uma vez resgatado, e aí a gente está num processo em que a gente tem, né, como foco o Grupo Móvel em especial, uma linha repressiva do combate ao trabalho escravo, a gente percebe na prática que isso não é suficiente. Porque o que acontece é que esse trabalhador, ele, né, a partir disso, tem eventualmente salários pagos, que não tenham sido adimplidos, seguro-desemprego decorrente desse resgate, e alguns, eventualmente, dano moral, né, indenização por dano moral. Mas, após esse resgate, o que acontece é que esse trabalhador é engolido novamente por essa extrema vulnerabilidade, muitas vezes em cidades sem estrutura, e com esse trabalhador sem uma formação mínima técnica, sem educação, sem acesso a uma nova forma de trabalho que não aquela, extremamente predatória, exploratória. Tudo isso para dizer que o Ministério Público sempre teve uma preocupação em relação ao pós-resgate, mas a CONAET tem cada vez mais se projetado para não só envidar esforços no sentido de reprimir o trabalho escravo, mas se preocupar com esse pós-resgate desse trabalhador, para retirar esse trabalhador dessa zona de extrema vulnerabilidade, não só econômica, mas técnica, muitas vezes documental também. Então, alguns projetos surgem diretamente pelo Ministério Público do Trabalho ou com parcerias, aqui no caso da notícia, com a Universidade Federal da Bahia, mas a gente tem casos muito legais nesse Brasilzão, através do projeto Ação Integrada em Mato Grosso e também tem no Rio de Janeiro, que se desenvolveu bastante em outros locais, outras localidades. A Comissão Pastoral da Terra, que cumpre um papel incrível em vários interiores, inclusive no Pará. O papel da igreja, muitas vezes, tem essa projeção humanista, solidária, assistencialista, e de fato é muito importante. A ONG Repórter Brasil também atua em alguns projetos, contribuindo bastante com o pós-resgate, para que, através de todos esses projetos, exista de fato esse pós-situação em que se identifica uma situação de trabalho análoga da escravidão. E aí a gente fala sobre documentação, sobre... E aí eu posso falar um pouco mais sobre o projeto Ação Integrada, porque eu estou lotado em Mato Grosso. E fiz uma destinação que na época foram R$2 milhões para a Ação Integrada, e aí, né, a gente precisa conhecer um pouco melhor. Lá eles fazem um cadastro desses trabalhadores, eles fazem um acompanhamento desses trabalhadores, inclusive nesse início, né? Eles falam um pouco, eles querem identificar desse trabalhador qual é o perfil dele, o que ele gosta, o que ele sonharia. E a partir desses perfis, alocar esses trabalhadores para que eles consigam realizar isso. É um projeto bem interessante. E aí, um ponto-chave nesses projetos diz respeito à questão, claro, de ajuda de custo, muitas vezes, mas também sobre profissionalização, através de cursos técnicos, de cursos profissionalizantes que vão alçar essas pessoas a um lugar de trabalho diferente daquele que eles viveram
no passado. Então, essa notícia ela é muito importante para a gente destacar, para a gente jogar luz, né, holofotar a relevância do pós-resgate. Inclusive, para vocês que estudam para concurso, ou para quem nos ouvem, né, mas especialmente para quem estuda concurso, esse ponto, a gente fala de trabalho escravo, a gente tem que pensar muito sobre essa ideia do pós. Como a gente vai remediar essa situação. E não só prevenir, que tem um pouco a ver com esse remediar, mas prevenção e repressão, que é algo que se desenvolveu muito ao longo do tempo. E a parte de remediar o pós-resgate é um tópico que eu diria que nos últimos 10 anos tem ganhado um pouco mais de força pela importância dos graus de reincidência que a gente tem em termos de percentuais. Tá? Então, é isso que eu queria falar sobre a notícia. E a segunda notícia é a MPT realiza provas orais do 23º concurso público para procuradora do trabalho. As provas começaram, inclusive, hoje. Já tivemos 4 candidatos. Não vou gerar spoilers, mas já falei com 2 candidatas. E todo mundo passa bem, está vivo. Mas falando sobre provas orais, uma prova que particularmente eu gosto muito, gostei de fazer. Gostei do dia porque eu achei que foi uma boa prova, eu fiquei feliz, super orgulhoso de mim. Mas assim, o período de preparação para essa prova, ela mexe muito com o emocional dos candidatos e das candidatas, né? Eu estive acompanhando aí eles no último concurso, por volta de 4 meses, arguições individuais, arguição em curso coletivo. E é impressionante como a gestão de emoções é uma questão, né, para a prova oral. Por quê que o emocional pesa tanto na prova oral? Primeiro porque a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, nós estamos diante de um cenário em que a aprovação é algo muito desejado, principalmente a segunda e terceira fase. É que o funil fica ainda mais difícil. A primeira fase também. Mas no final das contas, a gente sabe que a reprovação é sempre uma realidade pujante. Porque são muitas pessoas, porque de fato o funil é muito intenso. Esse é um ponto. E o segundo ponto a gente está falando sobre uma plataforma de prova que ela é conhecida. Marcar questões e escrever provas, por mais que o desafio seja muito grande, um concurso que pode mudar a sua vida, é algo que a gente desenvolveu desde a época escolar. A gente sempre fez questões de marcar, a gente sempre fez questões subjetivas. Na universidade, na faculdade, é a mesma coisa. Quando a gente está falando de uma prova oral, a gente está falando sobre um universo que não é estudado ao longo do concurso e sobre uma plataforma de comunicação não escrita, ela é verbal e é uma prova ao vivo, né? Não tem tempo de você pensar. Por mais que a prova de primeira fase, segunda e terceira fase seja corrida, né? Sejam corridas essas provas, você consegue parar para raciocinar. Numa segunda fase você vai ler a questão, vai estruturar ela através de um esqueleto. Numa terceira fase, a mesma coisa. Numa primeira fase, você lê, tenta eliminar uma linha. Se tiver muita dúvida, marca uma bolinha, depois volta no final para aquilo, para você conseguir raciocinar. A prova oral não. Ela é uma prova que ela é um bate e volta, ao vivo, num auditório em que o público tem acesso para assistir. Então, é uma plataforma completamente diferente das que a gente se prepara ao longo da vida e até na preparação para o concurso. Então você se vê nesse universo completamente novo e uma situação dramática, que é o fato de que você sabe que percentualmente a chance de aprovação é muito grande. Então você passa a ter que estudar um edital grande, porque o estudo estratégico é muito forte, né? Na primeira, na segunda e na terceira fase. A gente consegue fazer escolhas trágicas sobre o que estudar. E na prova oral a gente não tem essa oportunidade. Porque, claro, existem algumas eliminações de matéria. Então, as matérias que caem são as matérias do grupo 1. Então, por exemplo, administrativo, civil, penal, previdenciário. Essas matérias não caem na prova oral. Mas todas as outras, e aí eu estou falando sobre direito constitucional, direitos humanos, trabalho, processo do trabalho, direito ambiental do trabalho, processo civil, todas essas matérias caem em sua inteireza do edital.
E aquelas escolhas trágicas que a gente fez no passado, a gente não pode voltar a fazer. Porque se o seu tema da prova oral for ação monitória, você vai ter que falar alguma coisa sobre isso. Claro que você não vai ter que saber no nível de densidade que você saberia falar sobre discriminação, por exemplo, que é uma área de prioridade na atuação do Ministério Público. Então você quer agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, e isso gera uma gestão de emoções muito diferenciada, mas que as coisas vão acontecendo. E é muito gostoso. Eu acompanho candidatos para prova oral desde o 19º concurso, que é o concurso posterior que eu passei, que é o 18º. E assisto provas desde o 17º. No meu, eu acabei não assistindo, claro, né? Então, assisti do 17º, 19º, 20º, 21º e 22º. E é muito interessante acompanhando esses candidatos a partir do 19º concurso e ver o quanto, né, esse estudo focado, o desespero mesmo, de querer agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, fazer tudo pela aprovação, opera mudanças radicais em um espaço de tempo muito pequeno, né? Porque essas arguições individuais, especialmente, que é o que eu consigo acompanhar mais, a gente faz arguições lá no início e faz agora no final. E você vê claramente como as pessoas evoluem, né? Como as pessoas realmente se dedicam. E logo quando começam esses cursos de prova oral, eu digo, gente, o princípio o princípio da delegação de tarefas delegáveis é a máxima potência. Assim, não tem espaço para no estudo para prova oral você ficar se preocupando com a louça da casa. Alguém vai ter que lavar essa louça por você. Você não vai poder fazer o supermercado. Ok, você é uma mãe e amamenta no peito, tudo bem, essa tarefa não é delegável, então você vai ter que fazer isso. Agora, o que for delegável é agora que a gente vai precisar de uma rede de apoio no módulo desespero para que essas pessoas ajudem, porque a gente precisa operar mudanças importantes na evolução dessa prova, né, dessa plataforma de comunicação verbal, tem uma questão postural também. Então, são muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas durante esse tempo e é muito legal ver essas mudanças, né? Principalmente considerando que pessoas têm perfis completamente diferentes. Porque alguém vai dizer, vai passar quem se comunica bem. Não, há espaço, há luz para todos, inclusive para as pessoas tímidas, mais introspectivas, porque existem técnicas que a gente consegue desenvolver ao longo dessa preparação para jogar, de fato, esse aluno ou aluna para um potencial aprovação. Que eu já cansei de ouvir, meu Deus do céu, quando chegar a minha hora na prova oral, com certeza eu vou reprovar, não vai dar certo. Vai, gente. Quando a gente passa na prova oral, começa um novo mundo, com diversas técnicas importantes para serem desenvolvidas. Existe o caminho das pedras pós-aprovação de terceira fase. Tudo muito bem documentado, videoaulas. Vocês vão chegar lá, se Deus quiser, e certamente vai dar certo, como tem dado nos últimos concursos, né? A gente teve aprovação de 100% dos candidatos que fizeram prova oral nos últimos concursos, e isso é muito bom. A gente não sabe como é que vai ser nesse, mas a expectativa é sempre muito grande de um altíssimo número de aprovados e aprovadas. Então, muito legal a gente estar dentro desse universo de prova oral agora. Vamos, né, sintonizar em energia positiva para todo mundo que está fazendo a prova oral, um momento muito importante. Eu conversei com vários desses candidatos na última semana, inclusive com alguns que fizeram a prova hoje e ontem, né? Para falar, eu acho que a gente é tão atravessado por emoções de preocupação sobre coisas hipotéticas, né? A gente sempre pensa nesse cenário de, meu Deus, se eu chegar lá e não lembrar de nada, meu Deus, se me der um branco. A gente fica traçando cenários disfuncionais que não são compatíveis com a realidade. Porque a gente quer tanto aquilo que a gente tem um medo de não dar certo, de a gente perder essa oportunidade que está ali na nossa mão. A vitória, ela é muito próxima quando a gente está numa prova oral. E quando a gente pensa numa véspera de uma prova oral, imagina essa gestão de emoções. E o que eu costumo dizer é, porque também passei por isso, tudo que a gente projeta em termos de futuro é hipotético. É um universo que ele não corresponde à realidade. E aí, claro, tem muitas circunstâncias da prova oral que quando vocês chegarem eu vou falar com um pouco mais de propriedade, mas o que é real e que a gente não pode esquecer é, meu Deus, eu estou em Brasília, eu vou fazer a prova oral do MPT. Nesse concurso, 20 pessoas
vão fazer. No último foram 30. No anterior, 40 e poucos. O Ministério Público, 20 é muito pouco, né? A gente costuma ter um universo aí entre 30 e 50 pessoas. Eu tô num grupo seletíssimo de pessoas. Eu não posso esquecer, e aí o protagonismo é esse. Eu tenho que estar feliz, é um dia muito feliz, é uma oportunidade incrível de fazer uma prova dessa. Então eu lembro na véspera de estar baixando esse uso. Acordei nervoso. Em alguma medida você tá sempre nervoso ali até sua prova começar, inclusive começando, fui me tranquilizando porque fui vendo que estava dando certo, né? Alinhado com os simulados que eu estava fazendo. Mas no dia da prova eu me comprometi em não deixar de ser protagonista do meu dia, a felicidade, a gratidão, a honra que era poder entrar na PGT para fazer a prova oral do Ministério Público do Trabalho, que era o meu sonho. Então, isso é muito legal, enfim, falando várias coisas aqui, né? Vamos jogar energia positiva para esse povo, para essa galera ser aprovada, se Deus quiser, pessoal. Então é isso que a gente tinha pro Prepcast, dei uma fugida aqui, mais ou menos, né? Peguei o bonde da notícia que tinha no MPT pra gente conversar sobre esses tópicos que eu tenho certeza que vocês curtem. E é isso, espero que tenham gostado do episódio dessa semana. E até daqui a 15 dias, para quem quiser me encontrar. Mas sugiro que vocês encontrem também Flávia Menezes na próxima semana para falar sobre magistratura do trabalho. Então é isso, um beijo a todos e a todas e bons estudos. Tchau! Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.